E aí, pessoal, beleza? Nessa aula veremos mais um recurso profissional. Já vimos como redimensionar fotos de uma maneira não destrutiva, sem perder qualidade, filtros de maneira não destrutiva e editáveis com os objetos inteligentes. Vimos também máscaras de camadas para poder esconder, apagar objetos sem destruir a imagem de forma reversível, usando máscara de camada. E agora, o que faltou para mais ajustes não destrutivos? Quando se fala não destrutivos, sem perda de pixel e, consequentemente, preservando qualidade e edição. Os ajustes. Eu vou abrir aqui as imagens. Quem lembra lá das primeiras aulas de ajustes de brilho, de contraste, de níveis, tudo aquilo, todos os ajustes que a gente aplicava lá pelo menu Imagem Ajustes, de luz e cor, seja para tratamento, seja para color grading, são destrutivos, né? Cumulativos e destrutivos. Eu comentei isso lá nas aulas. E comentei também que haveria um jeito profissional de aplicar os mesmos ajustes de maneira não destrutiva. E que forma é essa? Pelas camadas de ajuste, Adjustment Layers. Não vou mais aplicar por aqui. Na maioria das vezes, aplicarei os ajustes agora por camada de ajuste. Então, vou fazer alguns exemplos aqui nesta imagem e aonde ficam as camadas de ajuste. No painel Camadas, no painel Layers. No rodapé do painel Camadas existe um ícone do lado do ícone de máscara de camada, que é essa espécie de esfera, de círculo, dividido no meio. Quando se clica nela, abre-se uma lista com opções muito semelhantes, com praticamente todas as opções lá do menu Imagem e Ajustes. Tem níveis, tem curvas, brilho e contraste, vibralidade, matiz e saturação, que a gente usou bastante, equilíbrio de cores e muitos outros estão presentes. Então, se eu aplicar, por exemplo, um brilho e contraste por aqui, qual é a diferença? Ele vai abrir um painel para mim, com ajuste, não vai mais abrir em janela. Então ele abre em painel, que é o painel Propriedades, Properties. E nesse painel de propriedades eu tenho o ajuste de brilho e contraste. O mesmo ajuste que eu apliquei antes. Brilho diminui, escurece, aumenta, clareia. Então, a mesma coisa. Vou escurecer um pouco a imagem no brilho, aplicando menos 100 de brilho. Tá? Esconder o painel. Se esse painel não estiver habilitado, vocês conseguem habilitar ele lá no menu Janela, Propriedades. Então, lá no menu Janela, existe a opção de Propriedades, em que vocês conseguem habilitar ou por este ícone aqui, que é um cubo 3D e mais alguns outros detalhes nele. Tá? Nele que vocês conseguem editar o valor. E olha o que ele fez. Ele não aplicou o brilho diretamente sobre a imagem, como ele faria lá no menu Imagem e Ajustes. Ele criou uma camada que gravou esse ajuste em cima da camada que eu estou aplicando. Então, ele cria uma camada só para o ajuste. Nessa camada, eu tenho duas coisas muito importantes. O ajuste em si, que é esse ícone, uma espécie de sol. Cada ajuste tem um ícone diferenciado. Quando eu aplicar um outro, vocês verão. Do lado do ajuste, uma máscara. Então, duas coisas que eu posso fazer. Se eu quiser reeditar o ajuste, eu posso dar um duplo clique no ícone do ajuste. Ele vai abrir o painel Propriedades. Eu posso, inclusive, zerar o ajuste. Por isso ele é não destrutivo. Antes eu não conseguiria fazer isso. Eu consigo zerar ou reeditar o valor. E mais do que isso, na máscara eu consigo, assim como eu fiz no filtro e na máscara de camadas, pintar com a cor preta e retirar a ação do ajuste, limitar a ação do ajuste, pintando de preto as áreas que eu não quero que ele tenha influência. E se me arrepender, posso pintar de branco, invertendo a cor do pincel, e devolver de novo o ajuste para aquele pedaço. Então, totalmente editável, sem seleção nenhuma, só com o pincel na máscara e clicando no ícone. E sendo que eu posso, por exemplo, depois de ter aplicado brilho, aplicar um outro ajuste, por exemplo, de níveis. Tá? Ele vai criar uma outra camada que vai gravar o níveis e vai empilhando na ordem que eu criar.
E percebam que o ícone do níveis é diferente, ele é um mini histograma. Caso vocês queiram ver os outros ícones em uma maneira diferenciada, além do rodapé, de criar camadas de ajuste, é um painel chamado Ajustes. Lá no menu Janela há um painel, Ajuste, Adjustments, em que eu tenho aqui os ícones, brilho e contraste, níveis, curvas, vibralidade, o equilíbrio de cores, que é uma balança. Todos eles estão aqui, os mesmos que estão lá no rodapé, e eu posso também criar por aqui. Se eu clicar aqui no ícone de equilíbrio de cores, ele vai criar para mim aqui, e abrindo propriedades, o painel de ajustes que abriria na janela para mim. Tá? Cada ajuste possui a camada, a máscara independente, para esse ajuste. Então eu posso limitar de maneira independente e eu posso também renomear a camada com duplo clique no nome dela e colocando tratamento de pele, cor do olho, lábios e assim por diante, para mim saber o que aquela camada de ajuste está controlando a nível de luz e cor na minha composição, no meu tratamento. É muito melhor do que aplicar pela imagem ajustes. Claro que por que a gente não viu antes? Precisava de todo um conceito de pincéis, todo um conceito de máscara que a gente não tinha. Então a gente foi do mais básico de tratamento, partindo para conceitos mais avançados, aplicações, e após sim agora refazendo todo o tratamento de uma maneira muito melhor, muito mais profissional. Tá? Então, vou dar um F12 aqui. Se eu quiser trocar a cor de olho dela, eu posso então aplicar uma camada de ajuste de matiz saturação, escolher a cor aqui, ele vai aplicar em toda a imagem, escolher aqui um azul, e após isso, na máscara, pintar de preto tudo menos o olho. Então eu posso pintar aqui de preto com a máscara, tudo menos o olho, que eu quero que mantenha essa cor. Olha só. O branco que ficou ali é essa parte colorida, tá? Vou dar um F12 e vou refazer isso de uma outra forma. Exatamente o que eu fiz na camada de ajuste, vou fazer de outra forma muito interessante. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar a camada de ajuste, a mesma que eu criei, matiz saturação. Tá? Só que antes de escolher a cor, eu vou pintar de preto toda a máscara, tá? Escondendo o efeito da matiz saturação. Como fazer isso? A tecla de atalho, a combinação Alt e Backspace, estando com a máscara assassinada. Vai pintar de preto, se minha cor de primeiro plano for preta. Tá? Assim, o que eu faço? Eu inverto, passo a cor de primeiro plano para branco e pinto de branco só a parte colorida do olho. Aqui. Fiz um buraco aqui. E agora sim eu escolho a cor aqui que eu quero. Tá? Uma outra forma de fazer. Tá? Surte o mesmo efeito. Vou desbloquear a camada plano de fundo aqui para comentar um detalhe com vocês, muito importante. Quais são as limitações de camada de ajuste? Na verdade, é uma característica que é a seguinte. Se eu arrastar essa imagem aqui para cá, tá? Fazer uma mini montagem aqui, tá? Só para explicar para vocês aqui o conceito. Tá? E vou deletar essa camada de ajuste. Para deletar a camada de ajuste, selecionem ela e delete, ou arrasta para a lixeira, ou simplesmente tecla em delete, e ela vai ser excluída. Eu vou só redimensionar aqui. Eu tenho duas camadas. A camada da porta, aqui por cima, e a camada do olho, que está embaixo. Tá? Duas camadas. Se eu aplicar uma camada de ajuste, pode ser matiz saturação mesmo, tá? Escolhendo uma pré-definição de sépia. A gente já fez nas outras aulas. O
que ele vai fazer? Qual a característica da camada de ajuste? Ela é aplicada em todas as camadas que estão abaixo dela. Então ele aplicou sépia na camada da porta e na camada do olho. Se eu arrastar a camada de ajuste e deixá-la e soltar para que ela fique no meio, olha o que acontece. Como o que está embaixo dela é só a camada do olho, só o olho ficou com sépia. A camada que está acima da camada de ajuste, que é a porta, não recebeu o ajuste. Então, ela possui essa característica. Todas as camadas de ajuste, seja níveis, matiz, saturação, brilho e contraste, qualquer uma, vai agir nas camadas que estão abaixo, não nas que estão acima. Ah, mas se eu quero que ela esteja acima e quero limitar ela somente à porta, a sépia porta, por exemplo. Tem como? Tem. Na descrição do vídeo aqui eu fiz um vídeo especial falando sobre isso, em como limitar a camada de ajuste à camada que está embaixo, não importando quantas camadas estejam abaixo dela. Um vídeo bem interessante, bem legal, um macetezinho para vocês aí. É possível, mas fiquem com essa característica. E para que eu posso usar a camada de ajuste além disso? Para fazer uma colorização de foto digital editável. A gente tinha visto numa das aulas de matiz saturação, as nossas primeiras aulas também, como pintar, como colorir uma foto em tons de cinza como essa, seja antiga, seja sem cor, enfim, criando os tons dela, selecionando pedaço por pedaço, pele, olho e tudo mais, por seleção. Eu fiz com um laço na época, e Ctrl U para cada seleção e aplicando a cor lá no Ctrl U. Tem como eu refazer isso agora com a camada de ajuste. Quais são as vantagens e como será feito isso? Bom, primeiro, recordando lá a técnica, né, eu vou primeiro fazer a pele. Então, vou criar uma camada de ajuste de matiz saturação para a pele. Vou marcar colorir para que funcione na imagem cinza. Vou buscar um tom de pele que eu queira. Tá? Essa matiz, essa saturação, por exemplo. Vou renomear aqui para pele. Não é necessário, mas só para mim ter essa referência, né? Essa organização. E na máscara, eu vou pintar de preto tudo que não é pele. Aqui. Assim ele vai criar um buraco. Cabelo. Então eu tenho a precisão do pincel. E se eu errar aqui, por exemplo, eu apaguei, ó, inverto para branco e pinto de branco, devolvendo a cor da pele, a pele que eu apaguei, que eu escondi sem querer com o pincel preto anteriormente. Ó. Tá ali. Aí. Pronto. Deixei só o que é pele. Vou criar uma outra camada de ajuste e dessa vez vou pintar os olhos. Então, para cada pedaço, ao invés de uma seleção, eu tenho uma camada de ajuste que controla a cor de forma independente. Ele vai aplicar em toda a camada, mas não tem problema. Eu vou marcar o colorido e vou escolher a cor verde. Pronto. Tá? Essa vai ser. Vou renomear a camada de ajuste para olhos. E aí, seleciono a máscara e pinto tudo de preto, com pincel preto, o que não é olho. Ou eu preencho a camada com Alt Backspace de preto, ele escondeu o verde toda, a foto, coloco o pincel para cor branca e pinto de branco somente o olho. Eu acho um pouco mais prático que ficar pintando toda a foto de preto. Vou fazer a mesma coisa com os lábios, uma outra camada de ajuste para ele. Escolher a cor aqui, marcando colorir e deixando um vermelho. Renomeando a camada. Preenchendo com preto a máscara com Alt Backspace. E aí inverter as cores e pintar o lado dela.
Tá? Faltou o detalhe dos dentes e dos olhos, então eu posso criar uma outra camada de ajuste para isso. De matiz saturação. Remover a saturação, foi aquele truque que eu passei para vocês. Dentes e olhos. Que é o branco do olho e do dente. Vou preencher com o preto. Inverter de novo e pintar de branco aqui a parte branca do olho e do dente. Pronto. Fiz a colorização digital, sendo que a qualquer momento eu posso trocar a cor do olho, por exemplo, aqui, ó. Sei que essa camada que eu renomeei na matiz, ele é reeditável. Consigo ver as falhas aqui, então eu consigo reeditar a máscara aqui, né, pintando de preto aqui, melhorando. Não é que nem antes com a seleção, que se eu errava eu estava ferrado, tinha que fazer tudo de novo. Não. Posso trocar a cor do lábio, trocar o tom de pele, e eu posso desmarcar tudo e ver como era o antes e depois. Uma dica, já que a gente está começando a trabalhar com muitas camadas. Quando se tem muitas camadas, qualquer camada, seja de ajuste, camadas de montagem, uma coisa que pode se fazer é agrupar camadas. Outra dica de produtividade para vocês. Vocês podem selecionar as camadas segurando a tecla Ctrl. Pressionando a tecla Ctrl, eu seleciono várias delas clicando nelas. E após selecionado, eu solto o Ctrl e uso a combinação Ctrl G. O Ctrl G vai agrupar todas as camadas numa pasta. Todas as camadas que estavam selecionadas. Que eu posso inclusive renomear. Vou colocar aqui colorização. Assim, eu posso, com um único clique, esconder ou ocultar todo o tratamento, todas as camadas que estão dentro da pasta. Aqui nessa seta eu consigo ver, inclusive. Posso controlar a visibilidade delas pela visibilidade da pasta. Consigo fazer um antes e um depois, sem ficar desmarcando uma por uma aqui. Então é muito bom organizar as pastas em pastas. Se eu quiser remover da pasta, o atalho é Shift Ctrl G. Ele vai excluir a pasta e vai soltar as camadas das pastas. Então, agrupar, desagrupar. Tá? Fica então esta dica aí para vocês e já este recurso a mais também muito profissional de camada de ajuste, os Adjustment Layers. Sempre vamos utilizar agora como preferência para tratamento de imagem. Grande abraço e até a próxima aula.